a musiquinha pra... Excelente. Sua presença muito real e entregue sua vida a Deus problema. Fale com Deus, Ele vai ajudar. Passar aqui? Deixa eu ver se já pra ficar de uma vez, não tem que ficar essa... Vai, irmão, deixa eu pegar a água. Deus te trouxe aqui Tem um cafezinho aqui, né, gente? para aliviar Hoje estou sem secretária, do o Ele é o dom da fé, do princípio ao fim, em todos os Vou lá pegar a água. Eu já sento aqui, a gente já conversa, já vem tudo. que ainda se vier, dores as poeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o dom da fé, do princípio ao fim, em todos os tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vai ser mais simples, vai ser bem mais simples. Que computador. Se dobrará, toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor.
mais em frente, né? Então, só vamos usar eles. Você não é. Você traz bastante, você controla, você faz só isso. Nem vou usar. Eu só te peço a gente reservar o diabo ali. Como é que é, bem? Aqui. Que é só Abertura. a abertura. E depois? Vai em cima da abertura. Quando final é uma coisa só pra fazer com a setinha em cima dele. Você já botou o continuo disso aí? Não, não tem. Pedir que eu colocar na sequência. Mas não tem problema nenhum. Porque vai dar abertura. A gente vai fazer ali a velocidade. A já mede a velocidade. Você copiou? Já copiou? Já copiei. Posso tirar? Vai. Pode ser no final também.
Pela mídia do Espiritismo, ela é muito grande. A gente subestima, né? Mas ela
Tem 2 minutinhos. Mais um? Tá bom. Rapidinho, 2 minutinhos. Tá bom. Cícero? Uma boa, uma ótima noite a todos. Agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo a essa casa, o grupo de Fraternidade Espírita e Esperança aqui no bairro Aeroclube Volta Redonda, que nos abre a oportunidade de estarmos aqui todos os domingos falando do Evangelho, falando da Boa Nova, falando de amor, falando de Jesus, falando de coisas boas. Hoje, nosso tema, nós vamos falar sobre as diferenças, né? Por que nós somos tão diferentes, por que as diferenças tão gritantes, miséria, corpo, saúde. Nós vamos estar conversando, batendo esse papo, e você pode participar com a gente, fazer sua pergunta, tirar sua dúvida,
colocar aí a sua sugestão, a sua crítica, participe com a gente, compartilhe com a gente, ok? O nosso convidado hoje, André Luiz de Oliveira. André, mais uma vez, obrigado, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Totti, aos nossos espectadores, muita paz a todos. Agradecendo nossos irmãos Rogério, né, na parte musical com a Bené, sempre abrilhantando com a gente, toda terceira semana do mês, todo terceiro domingo do mês, eles estão aqui com a gente agradece muito, que Jesus os abençoe. E na produção hoje, nosso irmão Cícero Balbi, aqui na produção com a gente. Cícero, obrigado aí. Hoje Francisco resolvendo problemas de escola, de filho, essas coisas, teve que viajar. E a Lavínia, nós demos uma folga para ela também hoje. Então a nossa equipe hoje está aí. Então vamos iniciando o nosso programa, já convidando a todos. Livro Fonte Viva na mão, Evangelho segundo o Espiritismo, um copinho de água e a família reunida para a gente fazer o nosso Evangelho, para a gente entrar em contato com a espiritualidade amiga, convidar Jesus a adentrar nosso lar. Eu peço ao nosso irmão fazer a gentileza de ler a página e tecer um comentário para a gente sobre a página. A lição é do livro Fonte Viva, de Emmanuel, número 134, intitulada Busquemos o Equilíbrio. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. João, capítulo 1, versículos 2 a 6. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo em definitivo à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino, que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Essa lição é muito profunda. Cala bem em todos nós, porque nós temos esse viés, né? Temos essa desatenção de vez em quando radicalizarmos. Não é verdade? Numa conversa, num assunto. E quando o assunto é política, ou o assunto é futebol, ou o assunto é mesmo religião, muitas vezes partimos para a radicalização. O que Emmanuel nos concita, baseado nesse versículo aqui de João? Que exerçamos a moderação.
Ele nos chama a atenção aqui, dizendo que um coração medroso, ou seja, aquele que é omisso, ele congela o trabalho. Mas, no entanto, aquele coração temerário, o que quer dizer a palavra temerária? O que é a palavra temerária? Nós trouxemos até aqui porque significa uma coisa perigosa. Temerário é uma coisa perigosa, audaciosa, imprudente. Então, se eu me radicalizo, posso me tornar imprudente, audacioso, perigoso, usar palavras às vezes ruins em relação ao meu próximo, partir muitas vezes para a ignorância, que é o que acontece em regras gerais nas discussões calorosas. Emmanuel nos concita, sejamos moderados. Temos que ser franco muitas vezes? Sim, sim, não, não? Temos que ser. Agir com sinceridade, mas sobretudo com amor e moderação. Essa é uma grande mensagem e nós temos que aproveitar sempre as palavras de Emmanuel. Busquemos o equilíbrio. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, que é um capítulo bem também que mexe com a gente. Nós estamos no item 5, os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que, assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represárias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. É uma expressão muito comum, que, essa de que o sangue é um ditado, corriqueiro, mas o ódio ele segue com a pessoa, A gente carrega de uma vida para outra. A gente que participa de reunião mediúnica, que tem esse contato, então a gente vê que os nossos irmãos estão cristalizados ali com ódio. E sensação de vingança, de desdita, Muito forte. Ele paralisa, O André Luiz, acho que ele fala que fica ali um retrato, ele fica só naquela imagem ali, então o ódio dele é tamanho, é muito grande. Por isso que ele não consegue nos perdoar, porque ele fica parado, ele como um retrato, ele chama de retrato mesmo. Então fica parado ali, então o ódio é muito grande. Então o ódio, o rancor, e Jesus falou sobre isso, Reconciliai com os vossos inimigos enquanto está a caminho, enquanto você puder. Porque se a gente não... Depois pode ser tarde. Aí vai haver reconciliação, mas com maior dor, com maior sofrimento. E é um mal nosso do ser humano, André? De sempre deixar por... eu tenho uma rixa com o André. Amanhã eu vou lá pedir desculpa para ele. Amanhã eu vou. Tem que ser definitivo isso. Tem que ir lá.
Tem que vencer isso. Né? Até porque o rancor, né? Essa sensação que a gente tem, né? de rancor contra as pessoas, isso aí faz muito mal para a nossa organização. Pra gente. É como o Buda falou, você ter ressentimento, sensação de vingança, é como se você ficar segurando uma brasa na mão para jogar em alguém. A pessoa vai passar, você fica aqui. Ela vai demorando, vai queimando mais a mão. Na hora que ela passar, já queimou toda a mão. Você não vai ter nem condições de força para jogar essa brasa. Então isso é muito importante. Eu vou pegar carona aqui. Eu estou até com um videozinho que rolou nas redes sociais aí sobre a Associação Brasileira de Cardiologia, não sei se é isso, já colocou que é isso, né? Que o ódio, o rancor, essas coisas fazem mal ao coração. Muito, né? muito. Está receitando a espiritualidade para aliviar. Isso. Né? A nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia já tem um departamento de cardiologia e espiritualidade, justamente para tratar desses aspectos. E a coisa avançou bem, viu? E a gente gostaria de marcar um programa sobre esse assunto. Sim, né? Já tenho palestra já. Uma nossa companheira aqui da casa escutou uma palestra sua no Caminho da Luz, sobre mais ou menos tempo sobre espiritualidade e saúde. Isso, ela ficou encantada. Saúde e espiritualidade. Isso, ela falou, Totti, convido o André para falar sobre esse tema. Então, vamos já marcar esse tema. Então, vamos fazer a nossa vibração, né? Fazer as nossas preces. Nossos irmãos Rogério e Bené vão acompanhar no fundo musical ali, para a gente elevar o pensamento nessa hora. Vamos conversar com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais. Pedir que nos abençoe, nos fortaleça, nos intua, nos auxilie na nossa caminhada. Que abençoe nosso lar, nossos familiares. E a gente convida a todos nesse momento a fazer uma mentalização. Mentalize seu lar, cada canto e cada cômodo da sua casa. Sala, cozinha, banheiro, que nós vamos pedir a Jesus adentrar o seu lar, o nosso lar, o meu também, todos nós, levando paz, muita luz, bons fluidos, boas energias. Vamos mentalizar nos nossos familiares. Pense em cada um deles, que eu peço aqui a Jesus, nosso bom mestre, nosso amado mestre, a envolver a todos com seu amor, com a sua brandura, com a sua paz, a todos nós. Vamos pedir ao Mestre, a Deus nosso Pai, que abençoe aqueles irmãos que nós ferimos, que nós prejudicamos, nesta ou em outras vidas. Como nós acabamos de ler aqui agora no Evangelho, os inimigos desencarnados, irmãos que nós ferimos, que ainda guardam mágoa, ódio, rancor em seus corações e que ainda não conseguiram nos perdoar. Que as nossas preces, as nossas orações possam ir ao encontro desses nossos irmãos, envolvendo a todos com muita luz, muita brandura, e que eles possam despertar, que seja 30 segundos, e que possa nos ver hoje, Pai, um pouco melhor do que anos atrás, reencarnações passadas. Vamos pedir, Pai, aos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, irmãos que choram, que gritam, que já perderam até a forma humana, Pai. Irmãos suicidas, abortados que abortaram, irmãos que perderam a esperança, meu Pai, irmãos que já não têm mais nenhuma motivação, nada que faça caminhar, erguer e continuar lutando pela vida. Que as nossas preces possam envolver todos esses irmãos. Vamos pedir aos irmãos que vagueiam por aí, pelas ruas, pelos cantos, pelos que estão na miséria, na fome, no frio, aos irmãos que estão nos cárceres, nas prisões, nos leitos, nos hospitais. Vamos pedir, Pai, aos governantes, todos os governantes, cidades, de estados, de países,
para que o mundo possa ser mais igual, que é o tema que nós vamos falar hoje aqui, que todos possam ter, Pai, pelo menos o arroz e o feijão na sua mesa no dia a dia, meu Pai. Que pelo menos isso a gente seja igual nesse planeta Terra, que não falte o que comer, nem um lar. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui em Seu nome. Obrigado a Jesus, obrigado aos amigos espirituais. Abençoe nosso irmão, abençoe nossa equipe, nosso trabalho, a todos em casa. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Bené, o Rogério. Então vamos começar o nosso bate-papo hoje com o André Luiz de Oliveira. Nós vamos falar sobre as diferenças, por que não somos iguais em todos os aspectos. Então, André, fica à vontade. Muito obrigado ao Totti, obrigado aos organizadores do programa Evangelho no Ar, né? E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Por que não somos iguais em todos os aspectos? Ou melhor, em quase todos os aspectos. Nós vamos ver que em algumas situações somos iguais. Perfeito. Isto está lá, esse tema, está no Livro dos Espíritos, o capítulo 9, na 8ª parte, em que Kardec, com muita propriedade, ele estudou a igualdade natural, a desigualdade das aptidões sociais, desigualdade das riquezas, provas da riqueza e da miséria, os direitos do homem e da mulher e a igualdade diante do turno. Nós somos iguais. Perante Deus, todos nós somos iguais. Perante a morte também, todos nós somos iguais. E perante as leis. Mas há outros aspectos que nós não somos iguais. É aqui que nós vamos trabalhar. Então todo mundo conhece bem essa foto aí, olha, essas fotos. Triste, né? Que nós sabemos, né? Que foi um momento tenebroso da nossa história política, econômica, étnica e racial. Tivemos a perseguição dos nossos irmãos judeus através do Holocausto, né? Que foi o genocídio, o assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra. E esse processo gerou o quê? Gerou a criação na Organização das Nações Unidas dos direitos humanos, que no artigo 1º diz que todos os seres humanos, todos nós encarnados, nascemos livres e iguais em dignidade e em direitos. Somos dotados de razão e de consciência e devemos agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Esse é o artigo 1º da Declaração Universal. Fabuloso, lindo. Isso foi cunhado, escrito, por um grande homem, que é o John Humphrey. Foi político na América do Norte. E ele cunhou em 10 de dezembro de 1948, logo após o término da Segunda Guerra, a Declaração Universal de Direitos. Então, todos nós somos iguais em dignidade e em direitos. Somos iguais perante as leis. Somos iguais perante Deus. Deus não trata um melhor que o outro. Ah, mas por que o indivíduo nasce mais inteligente e o outro mais burrinho? Por quê? Será que Deus tem preferência? Deus é seletivo na sua criação? Ele capricha mais em uns e deixa os outros a terminar? Sorteia. Não existe isso. É isso que nós vamos falar hoje, sobre o aspecto, né? Então, a Constituição brasileira, de 5 de outubro, no artigo 5, diz que todos são iguais perante a lei. Todos nós somos iguais perante a lei, perante Deus e, sobretudo, perante a morte. Nós vamos falar daqui a pouco. Que morreu, todos nós somos iguais. A decomposição, estaremos na sepultura, frio, né? Geladinho,
né, com todo o fenômeno da decomposição orgânica. Então, para que o orgulho e a vaidade? Se todos nós um dia vamos sofrer a mesma alteração morfológica, que é chamada alterações pós-mortem. Então, perante a morte, perante as leis, perante Deus, todos somos iguais. Mas nós somos diferentes em outros aspectos. Por exemplo, vamos ver alguns aspectos que nós somos diferentes e que está então aí o mecanismo das vidas sucessivas, que é a reencarnação explica com muita propriedade por que nós somos diferentes na maioria dos aspectos. Então o primeiro aspecto é o físico, né? Olha lá, ó. Os raciais, psicológicos, vamos ver um de cada vez. Religioso, intelectivo, formas de agir, de compreender as coisas. Um aspecto muito importante que eu coloquei aqui, que é a pontualidade. Eu me julgo, sinceramente, sem nenhuma vaidade, um indivíduo pontual, né? Grafia, coloquei também as letras, né? Os garranchos, nós vamos falar daqui a pouco. Perante a morte, somos diferentes no aspecto da alimentação. Uns comem para viver, outros vivem para comer. Os aspectos higiênicos. Eu busquei alguns aspectos para a gente trabalhar. Vamos ver o aspecto físico. Olha lá. Vamos ver os aspectos físicos. Começa um alto, outro baixo, né? Ô baixinho, você está vendo ali, ó, do lado daquele baixinho, ou do lado daquele altão lá, é sempre referência. É o careca, o baixinho e o altão. São três referências, não é verdade? Então tem pessoas que têm o aspecto mal aparentado e outros bem aparentados. Umas muito feias, outras muito bonitas. Vocês já ouviram falar na Lizzie Velasquez? Já ouviram falar nela? É considerada a mulher mais feia do mundo. A Gisele Bündchen, todo mundo sabe que é uma das mulheres, ou é a mulher mais considerada mais bonita do mundo, né? Mas a Lizzie Velasquez é considerada a mais feia do mundo. E bacana dela, você deve saber disso, você que trouxe ela. Hoje ela usa isso para ajudar as pessoas, faz palestras no mundo todo, né? As chamadas palestras motivacionais. Ela tem 30 quilos, ela tem uma doença que a medicina ainda não diagnosticou, e ela sofreu bullying quando era adolescente, né? Porque ela entrava na sala de aula, todo mundo, aquilo era atenção. Ninguém prestava atenção no professor, só na feiura da Leslie Velasquez. É uma aprovação? É uma aprovação. Mas por que Deus faz uma pessoa muito feia e outra muito bonita? Esses são aspectos materiais, mas a gente tem que entender isso do ponto de vista espiritual. Uns têm olho claro, outros têm olho castanho, olho verde, né? O negro com olho azul, isso é uma raridade, né? Mas é um aspecto também genético, nós vamos falar, né? Tipo de nariz, uns são mais narigudos, outros são nariz pequeno, né? Os árabe, por exemplo, já são mais narigudos. Tem as pessoas que têm ouvido maior, ouvido menor, ouvido em abano, né? São aspectos físicos. Uns têm queixo maior, queixo menor. Macrognata é o que tem queixo grande, micrognata é o que tem queixo pequeno, né? Uns têm pescoço muito alto. Olha o tamanho do pescoço daquela primeira ali. Olha só. Outros já não tem pescoço, aquela criança. Uma cabeça continua no pescoço. São os aspectos físicos, gente. Uns têm barriga, outros não têm barriga. Do aspecto racial, uns são negros, outros brancos, outro raça amarela, um é mestiço, um é índio. Nós vamos ver isso aqui agora. Olha, no Brasil, quantas etnias nós temos? Olha. Nós temos os brancos, os negros, os pardos, os mulatos, os indígenas, o caboclo e o cafuso. Sabia, Totti, que nós temos essa quantidade de gente? Né? Olha lá, branco. São normalmente os que vêm da Normandia, os que vêm lá do hemisfério norte, né? A maioria dos descendentes portugueses, né? E com essa miscigenação, aí surgiu o pardo, o mulato, né? O caboclo, o cafuso. O Brasil tem tudo, né? O indígena tem tudo. Tem uma revista, a revista Veja, anos atrás, ela soltou vários rostos assim, falando que daqui a um tempo todos seremos brasileiros. Exatamente. Por causa disso, porque o Brasil... Então é
essa diversidade aí tem um porquê. Aspecto psicológico, isso aqui é importante, gente. Otimista e pessimista, isso aí todo mundo sabe, né? O otimista olha para o copo pela metade, ele diz que o copo está quase cheio. O pessimista diz que está quase vazio. É apenas uma forma de você ver as coisas. O otimista é aquele indivíduo, vamos fazer. Ele gera, ele contamina o trabalho, a alegria. O pessimista não. O pessimista sempre fala, capaz de chover, vamos embora, vamos acelerar o nosso trabalho. Ele está sempre terrível, com alguma né? coisa. E contamina também. Contamina, é perigoso. Isso é perigoso. Aquelas pessoas são mais tristes, aquelas pessoas são mais alegres, né? Tem pessoa que tem um sorriso contínuo no rosto, né? Tá rindo o dia inteiro. Já outros já são tristes. Eles fazem questão de mostrar a tristeza. São pessoas melancólicas, pessoas de baixa resiliência, vamos falar daqui a pouco. Não consegue trabalhar as suas provas e expiações. Ele não tem uma compreensão espiritual pós-mortem e vive muitas vezes à base de medicamentos. A ansiedade, né? O ansioso também é um aspecto psicológico. E a pessoa calma. O que é um ansioso? O ansioso é aquele que está sempre achando que vai acontecer alguma coisa de ruim daqui a pouco. Sofre antecipado. Só por antecipação. Tem pânico, né? O que é o pânico? O pânico é uma descarga de adrenalina no organismo. O coração acelera, a pressão sobe, os vasos desenvolvem a chamada constricção, a pessoa fica pálida, sua frio e tem uma sensação que vai morrer daqui a 5 minutos. Então a ansiedade hoje é uma das doenças mais prevalentes hoje, mais comuns dentro da medicina. E o que falar da personalidade tipo A, né? As pessoas são divididas normalmente em personalidade tipo A e tipo B. O tipo A são pessoas assim, que têm urgência de tempo, pavio curto. Conhece, Totti? Pessoas assim, pavio curto? Tá cheio, né? Só não vou falar em respeito. Pavio curto. O que é pavio curto? É a pessoa que não tem, ela tem pressa, ela não sabe esperar, não é fraterna, tem urgência de tempo. Normalmente essas pessoas são workaholic, é um termo americano que refere o fato de pessoas que gostam só de trabalhar, não descansam, detestam feriado, não tem assim uma paz para sentar, fazer uma oração ou assistir um filme com a companheira ou companheiro. São pessoas que estão sempre instáveis emocionalmente. Em contrapartida, nós temos as outras personalidades tipo B. São pessoas mais calmas, serenas, sabem esperar, são mais fraternas e mais espiritualizadas. E os aspectos religiosos, né? As religiões, nós temos uma quantidade enorme de religiões aí. Aí eu coloquei alguns exemplos do catolicismo, a nossa sede da FEB em Brasília, o Templo de Salomão, né? Que é da Igreja Universal do Reino de Deus, recentemente construído, né? Ali em Meca, né? Que é uma capital praticamente dos muçulmanos, eles se reúnem 1 ou 2 vezes por ano para orar. Então, a religião é uma diversidade enorme. E o aspecto intelectivo? Por que existem pessoas inteligentes e outras nécios, por exemplo? O que é o nécio? O nécio é um indivíduo sem instrução, sem discernimento, inepto, bronco, né? Incapaz. E, em contrapartida, pessoas inteligentes como Stephen Hawking. Lembram dele? Esse moço, ele sofreu, desde o primeiro ano de universidade, de uma doença desmielinizante, degenerativa, que é a esclerose lateral amiotrófica, né? E morreu recentemente, com 72 ou 73 anos.
Então ele ficou praticamente 60 anos numa cadeira de roda. Ultimamente ele não conseguia nem mexer, nem piscar, ele piscava, porque ele não tinha mais o controle neurológico das suas funções motoras. Escreveu mais que 2 livros. E ele ocupou, sem cortar, a cátedra em Cambridge, a Universidade de Cambridge, onde o Newton, praticamente que foi o que descobriu a lei da gravidade, foi titular. E ele deu aula na cadeira que o Newton deu aula 2 séculos atrás. E lá o Kim Il-sung, conhecem esse moço? É considerado a pessoa mais inteligente na face da Terra. Uau! É esse que o Divaldo cita numa palestra? Aí eu já não sei. Ele fala de um garotinho que com 2 meses, a mamãe pega ele no colo e fala assim: mamãe, eu acho que eu sei falar. Aí ela liga pro pai, acho que é esse mesmo que o Divaldo cita. Aí, o que tá falando? Aí o pai vem do trabalho, pega ele no colo, a mamãe falou que você sabe falar. Eu acho que eu sei falar. Aí o pai dele desmaia. Aos 4 meses está escrevendo, não sei o que lá. Pode ser que seja o Kim Il-sung, né? Mas por que Deus coloca a inteligência em uns e a falta de competência, ignorância, o analfabetismo? A grosseria, né? Aquela coisa. Qual é o grande segredo? O que a doutrina espírita? Porque nós temos na nossa Constituição, no nosso veículo físico-psicossomático, isso é um termo escrito por André Luiz na Evolução em 2 Mundos, que é a nossa estrutura, que é constituída do corpo físico corruptível. Um dia esse corpo vai para a sepultura, vai se decompor, e o outro corpo espiritual, que nós chamamos de modelo organizador biológico. E nesse corpo nós temos a centelha, que é o nosso espírito, e o modelo organizador biológico, caracterizado pelo campo, pelo nosso corpo mental e pelos nossos centros vitais. É aí que é o grande segredo. Porque um modelo organizador do Stephen Hawking, no que tange a inteligência, é muito maior do que uma pessoa hoje que tem uma idiotia, um analfabeto. Isso, a diferença está na organização espiritual. É essa que é a chave para a gente poder entender essas diferenças. A forma de agir, né? Tem pessoas que são organizadas, outras já são desorganizadas. Por que isso, né? Conhece pessoas desorganizadas? Eu. Eu não acho não, tá? Eu acho que eu bem organizado. Pelo menos o seu trabalho aqui está bem organizado. Mas nós temos aqui um adágio republicano, né? Foi dito por um positivista, que é Augusto Conte. Ele que cunhou ordem e progresso. Isso aí é um adágio, é uma frase de Augusto Conte, que os republicanos colocaram na nossa bandeira. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Se você não se ordenar, você não progride. Isso é um princípio simples. Você coloca ordem na sua vida, é uma consequência do progresso. Traduzindo, seria o que Emmanuel disse para Chico: disciplina, disciplina. Disciplina, é isso aí. Deixa eu mandar um abraço para a turma aqui. Solange Helena, Ângela Donato, Hermínia Silva, Fabiana Cristina, Rogério Santos está aqui, Glória do Vale, Selma Meira, Tídia Azevedo, Ana Rita, Cleia Bittencourt, Sônia Conte, Fabrício Dias, Marli Cruz, Rosilene Duarte. Obrigado, um abraço. E o contrário é a desorganização. A pessoa que é desorganizada, como é que ela pode progredir? Como é que você progride no caos? Isso a gente espiritualmente sabe que isso... Não pode. Eu tenho que procurar ser pontual, ser gentil. Vamos terminar o nosso estudo falando sobre isso. Tenho que ser atento às minhas atribuições, cumprir as minhas atribuições no trabalho, na sociedade, ser pontual com os meus pagamentos. Isso tudo é ordem. Saber onde colocar a minha mão,
Né? Porque muitas vezes pessoas ganham um determinado valor, gastam tudo, depois falta para fazer outra coisa. As pessoas elas não planejam, não há um planejamento na vida. E depois fica aquela correria atrás do gerente de banco, pedindo emprestado a alguém, essas coisas. Porque eles não se organizaram. Isso é o que mais acontece, é a desordem. E amor aos animais. Tem pessoas que amam os animais, outros não amam. A diferença, né? Isso é importante a gente saber isso. Compreensão das coisas, gente. O que é você compreender as suas provações? Compreender o seu sofrimento. Isso é tudo. E ser resiliente. O que é a resiliência? Capacidade do indivíduo construir positivamente frente às adversidades. Nossa, eu estou com porção de problemas na vida, Totti. Muitos problemas. O indivíduo resiliente, ele consegue administrar. Ele se constrói positivamente. Por definição, a resiliência é aquilo. Capacidade que as pessoas têm de voltar ao equilíbrio emocional depois submetida a um estresse intenso. Não é? O estresse é toda adversidade, toda situação ruim para a nossa vida. Perda do ente querido, perda de um emprego, um assalto à mão armada, um tiro que você leva no assalto, cai de uma laje, uma doença inesperada, um infarto agudo do miocárdio. Tudo isso são situações que nos colocam num estresse muito grande. Algumas pessoas conseguem, logo depois dessas situações, se reequilibrar rápido. Essas é que nós chamamos de resilientes. As outras não conseguem. É que a gente chama de não resiliente ou de pouca resiliência. Falamos há pouco, pontualidade, olha aqui, ó. O atrasadinho, né? A gente conhece muitas pessoas atrasadinhas. Não chega, não tem pontualidade. A pontualidade é uma das características básicas de um cidadão. Se eu tenho um compromisso com você, 10 horas da manhã, eu chego 15 para as 10. Você começa a conhecer as pessoas por aí. Palestras. Isso eu sempre, o próprio mentor espiritual fala. E eu lembro que o Divaldo, numa das conversas entre amigos, ele disse que ele gosta de chegar 2 horas antes para a palestra. 2 horas antes. Que é um tempo que ele já vai equilibrando o ambiente, ele vai chegando, né? Então, isso serve não só para o orador, mas para todos nós. Os nossos compromissos. É a reunião do culto do lar, 7 horas. 7 horas os espíritos estão à nossa disposição. Sempre não. Nós sempre temos pontualidade. Então isso é uma característica. É um aspecto importantíssimo na nossa vida. Grafia, né? Eu coloquei aqui. Umas pessoas têm letras lindas, outras garranchadas, né? Você consegue ler o que está escrito ali? Não. Na outra não consegui também, não. Então esse é um aspecto. E perante a morte, hein? Tem pessoas que têm um medo danado de morrer. E quando perde um ente querido, morre junto. Acaba tudo. Acaba tudo. Fica no que nós chamamos enlutamento crônico. Não sai daquilo, né? Eu tenho pacientes enlutadas há mais de 2 décadas. Perdeu um filho, a gente tem que trabalhar, conversado, né? Mas isso tudo depende do nível de compreensão. Ela tem uma formação católica muito forte e isso cria uma barreira muito grande. Mas a morte não existe. É uma necessidade para a nossa evolução e é apenas uma mudança de ambiente, né? Nós mudamos, saímos do ambiente material para um ambiente espiritual. Então, o enlutamento, tem pessoas que se enlutam rapidinho, sai rápido, já começa a trabalhar, são pessoas resilientes, conhecem bem a parte espiritual, a grande maioria dos espíritas, né? Nós espíritas temos essa capacidade de desenvolver um enlutamento rápido. Era uma das grandes benefícios das cartas do Chico. Sim, sim. Retiravam as mães. Tira aquelas mães daquele enlutamento crônico.
E teve um grande valor aquelas mensagens do Chico, que além de tirar elas se tornaram tarefeiras espíritas, né? A grande maioria. E quanto ao alimento, olha lá, olha, tem gente que come para viver, outros vivem para comer. A agulha é um problema sério. Então, olha a moderação lá, olha. Lição 134, moderação. Temos que moderar, comer moderadamente, beber líquido moderadamente. Aqueles que gostam da cervejinha, se for beber, gente, beber moderadamente. Sabemos que o álcool é um problema sério na nossa sociedade. Aspectos higiênicos, né? É importante. Tem gente que até cede na higiene, tem até transtorno obsessivo compulsivo, né? Querer lavar a mão, tomar banho 3, 4, 5 vezes por dia. E tem aqueles que não gostam de tomar banho. Normalmente essas pessoas são pessoas mais idosas, que já sofrem algum distúrbio psíquico, mental. É isso, mas não é comum a gente ver isso não. Mas é um aspecto importante. Mas então, o que a doutrina espírita então nos informa? Por que somos? Somos diferentes pelo aspecto da genética, por causa do nosso genoma. O que é o nosso genoma? O genoma é o nosso código de barra. Você quando vai no supermercado, você pega uma coisa, essa caneta aqui, por exemplo, vou comprar essa caneta. Aqui, tem o código de barra aqui, ó. Aí ele passa na maquinita, já está lá o preço. Hoje é o QR, né? O QR hoje está tendendo a substituir, né? Código de barra. Mas é o nosso genoma. Tá? Quando a gente desencarna, vem uma pessoa igual aquele negócio de supermercado, já aparece todo mundo. Tote, o que você fez, de que você desencarnou, quais são suas provações, onde você... Tem tudo ali no nosso código genético. É isso que diferencia a grande maioria das pessoas do ponto de vista físico. Outra coisa que diferencia as pessoas, o ambiente social. Dividimos as classes em A, B, C, D e E. As pessoas que reencarnam muito ricas, uns reencarnam muito pobres. Está lá nesse capítulo de Kardec, do Livro dos Espíritos, que eu mencionei no início, né? A prova da riqueza e da pobreza. O ambiente social nos faz diferentes. Crianças que crescem, por exemplo, numa comunidade, são diferentes de crianças que crescem no bairro luxuoso de Londres, da Suíça, ou de Curitiba, cidades que têm já um padrão socioeconômico melhor. E isso vai nos tornando diferentes. Os costumes também das raças, no que tange alimentação, lazer, o modo de viver, a religiosidade, os costumes na alimentação, né? Eu, por exemplo, sou mineiro, nasci em Miraí, gosto do meu franguinho com quiabo, né? Nós já temos o ovo frito, o nosso feijãozinho, né? Com a fatia de... Então, existe uma alimentação própria de cada um de nós, dependendo de onde nós nascemos. Nos tornamos diferentes. Verdade. Eu não desaprovo quem gosta de comida japonesa. As minhas filhas, por exemplo, adoram. Eu tenho até a filha mais nova que ela já tem habilidade adora comida japonesa. Eu, por exemplo, já não gosto. Porque a comida, para mim, ela tem que ter cheiro. Se não tiver cheiro, tem que ter o cheiro. Você chega assim, não precisa nem ser muito perto do prato, mas tem cheiro. A comida japonesa, já viu, não tem cheiro. Tem cheiro. Tem gosto, mas não tem cheiro. Então, os mineiros são bons. Então, ali, os costumes nos tornam diferentes. O que explica, então, a diferença intelectiva, a diferença psicológica, o aspecto espiritual, a reencarnação? A chave está aí, no conhecimento do modelo organizador biológico e das leis sucessivas. Opa! Parece que desligou aqui. Desligou? Será que ele perdeu a carga? Ele não avisou, gente. Mas faltou ali um outro aspecto, a forma de agir. Como que nós estamos agindo na nossa sociedade perante o próximo? Causa e efeito.
com moderação? Com rispidez? Estamos sendo temerários? Estamos agindo com medo? Ou estamos agindo com gentileza? Esta é uma palavra, assim, muito importante no nosso tema de hoje. O que é a gentileza? É você ser o quê? Dócil, fraterno, cooperativo, indulgente. Existe uma outra situação, outra palavrinha também que está relacionada à gentileza, que é a empatia. O que é empatia? A empatia é você, pela imaginação, se colocar no lugar do outro. Isso é muito difícil, né, a gente se colocar, né, sentir. Eu escutei uma palestra esses dias sobre isso também com um rapaz muito novo que está vindo aí já com trabalho, já uma estrada. Semana passada eu falei sobre ele aqui, Arthur Valadares. Sim. Ele falando sobre isso, sobre a empatia, sobre a compaixão, se colocar no lugar do outro, né? Isto. O que é isso? Você colocou também outra palavra. E, complementando a compaixão, existe uma palavrinha que chama-se misericórdia. E nós vemos que Jesus, quando tratou das religiões, colocou as religiões num patamar de verniz. Olha só, a religião ela é muito importante para nós, mas não nos salva, como se achava no passado. Fora da religião não há salvação. Kardec mostrou isso. Que só através da caridade que nós nos salvamos. E existe uma parábola em que Jesus, na realidade, colocou isso de uma forma muito sucinta e clara, mostrando que, para ele, o que tem peso é a misericórdia, que é a chamada parábola do bom samaritano. Lembram? O que aconteceu na parábola do bom samaritano? Um homem caído, foi assaltado, sangrando, semi-morto, na estrada, passou o primeiro sacerdote, como se fosse um padre, um bispo. Olhou, mas eu tenho compromisso, tenho que rezar a missa lá, o pessoal está me esperando. Foi embora. Passou o segundo sacerdote, como se fosse um espírita. Olhou, mas eu tenho compromisso no centro, meu Deus, o pessoal está me esperando para reunião, reunião mediúnica, os espíritos já estão lá. Passou. Aí passa o terceiro como se fosse um pastor evangélico, olhou, mas estão me esperando lá no culto, eu não posso. De repente passa um homem que não tinha compromisso nenhuma com religião, nenhum compromisso de verniz, olhou para aquele homem e teve uma coisa que para Jesus é fundamental, que é a misericórdia, que é o amor ao próximo. Ele pegou aquele homem, levou para a estrebaria, ungiu de uma noite para o dia com vinho e óleo, tratou dele, falou, eu tenho que fazer um compromisso, vou deixá-lo, tudo que tiver de despesa na volta eu pago. Isso é maravilhoso, gente. Essa parábola do bom samaritano. O ensinamento é muito maior do que a gente pensa. Principalmente para nós espíritas, né? Que a gente veste essa capa. Por isso que na doutrina espírita nós damos muito valor à salvação pela reforma íntima, pela misericórdia, pela caridade, pelo amor ao próximo. Nós estamos nesse universo aí, olha, de 125 bilhões de galáxias. A nossa galáxia tem 250, já se fala em 1 trilhão de estrelas. Estamos aí, num pontinho pequenininho. Só na nossa Via Láctea, 2 trilhões e 500 bilhões de planetas. Pergunta para a gente encerrar antes de contarmos o nosso casinho. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim, todos tendem ao mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos.
Dizeis frequentemente, o sol brilha para todo. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então eu havia me esquecendo da forma de agir, né? Que é a gentileza. Falamos ali, gentileza gera gentileza. Num frigorífico da Noruega, certo dia ao término do trabalho, um funcionário foi inspecionar a câmara frigorífica. Inexplicavelmente, a porta se fechou e ele ficou preso dentro da câmara frigorífica. Então, final do dia, 6 horas da tarde. O anotador foi lá anotar lá a quantidade que tinha de peças de carne. Quando ele entrou, inadvertidamente a porta fechou e ele ficou preso dentro da câmara. 6 horas da tarde. Bateu na porta com força, gritou por socorro, mas ninguém ouviu, porque todos já haviam saído para suas casas e era impossível que alguém pudesse escutá-lo. Já estava quase 5 horas preso, debilitado, com a temperatura insuportável. E de repente, a porta se abriu e o vigia entrou na cama e resgatou-o com vida. Depois de salvar a vida do homem, o diretor do frigorífico perguntou àquele vigia por que ele foi abrir a porta da câmara se isso não fazia parte da sua rotina, da sua atribuição. E ele respondeu de uma forma simples: doutor, trabalho nessa empresa há 35 anos. Centenas de empregados entram e saem daqui todos os dias. E ele, esse moço, é o único que me cumprimenta ao chegar. Bom dia, pela manhã, e me cumprimenta e despede de mim à noite. Boa noite, boa tarde, até amanhã. Hoje pela manhã me disse bom dia quando chegou. Entretanto, não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que poderia ter-lhe acontecido algo. Por isso procurei e o encontrei. Então, esse é um exemplo que o indivíduo foi salvo pela gentileza. E qual o maior exemplo de gentileza que nós conhecemos, já tivemos na face da terra? Jesus, nosso mestre. Ele é o exemplo máximo de gentileza. Que tenhamos em Jesus, na realidade, continuemos a analisar, entender que Jesus é um guia, o nosso guia, nosso mestre e o nosso modelo. E que a salvação que Ele quer, ela tem que vir de dentro para fora, através da nossa reforma íntima. Da prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, com gratidão, gentileza, misericórdia, compaixão. É isso que nós precisamos entender. Que Ele nos proteja e nos ajude hoje sim, que assim seja. Obrigado, bela palestra. Ok, obrigado. Nós vamos à nossa agenda hoje. Nós temos uma agenda para compartilhar com os amigos, com os irmãos aí. Começou o ano, então já começa as casas a se movimentar. Então nós vamos ver aqui uma pequena agenda de atividades. Tem palestras boas, seminários aqui na nossa cidade. Tem em Pinheiral também. Então nós vamos aqui rapidinho passando a nossa agenda. Depois eu peço a gentileza, o favor do André fazer a prece de encerramento, por favor. Então, a gente começa hoje com a nossa agenda falando um seminário Jardins do Amor, o florescimento humano sob a ótica da Sociedade do Espiritismo, dia 26 agora de janeiro, das 8h30 às 12h, lá no SEACLA, em Pinheiral. Tá aí o endereço na internet aí para fazer inscrição, o WhatsApp. Luz e Amor. Isso, lá no Pinheiral, no centro de Pinheiral, né? Isso, então tá aí, Jardineiros do Amor, dia 26/1, de 8h30 às 12h, seminário Jardineiros do Amor. Tá aí o zap, tudo para inscrição. Um trabalho bonito, um projeto bonito que o Centro Espírita Francisco de Assis, o CEFA, lá do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, está fazendo as cartas de Paulo, segundo o Espiritismo, de 3 de janeiro a 15 de fevereiro,
Palestras terças e quintas-feiras. Terças-feiras, 19h30, às quintas, 20 horas. Comemorando 33 anos do Cefa. Abraço ao pessoal do Cefa, abraço a todo mundo aí. E bacana esse trabalho, as cartas de Paulo. Lindo trabalho. No A Caminho da Luz, uma palestra, Desafios da Mediunidade. Quais os desafios da mediunidade e da sua prática na atualidade? Com Alexandre Pereira, que é do Rio de Janeiro, dia 2 de fevereiro, de 8h30 às 13h, lá no Centro Espírita Caminho da Luz. Também informações está aí, para inscrições, está aí pelo link, pelo WhatsApp e tudo mais. Um almoço fraterno dos nossos irmãos lá do Centro Espírita Semente de Luz, que fica ali no Jardim Belvedere. Vai fazer um almoço fraterno lá no Aras União. Arroz parmegiana de frango com purê de batata, salpicão e salada verde, dia 2 de 12 às 14h30, na Fazenda União, Barra do Piraí, R$ 27,00 com bebidas inclusas, sobremesa à parte. Um projeto legal, bacana, que a Lúcia da Livraria Espírita Girassol lançou aí, muito bacana, que é para ajudar a Feira do Livro, né? Que é o Clube do Livro Espírita de Volta Redonda. Torna-se associado, né? Pagando uma mensalidade, ganha 3 livros, né? Com a primeira mensalidade, 1 livro a cada mês e na sua casa. Informações, está aí o telefone 3347-7340, 988576631, Livraria Espírita Girassol. Então, as nossas dicas de hoje. Muito bom. A gente vai encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez ao nosso irmão Rogério Abené, ao nosso irmão Cícero Balbi, ao nosso irmão André Luiz, agradecendo a todos, né? E a gente pede, então, por gentileza, o André fazer a prece de encerramento. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto. E principalmente agradecer por tudo que temos recebido nessa existência. Por estarmos envolvidos nessa doutrina maravilhosa de libertação, que nos induz ao raciocínio, à fé raciocinada, que nos mostra que estamos de passagem por um mundo material e que nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Um conceito fabuloso sobre Deus, nos fala sobre os espíritos, a comunicação espiritual. Agradecemos, Jesus, por estarmos inseridos nesta doutrina. E insufla em nosso coração todos os sentimentos de amor ao próximo, de caridade, de compaixão, de misericórdia. Que sabemos que a verdadeira salvação, ela vem de dentro para fora, através da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral e, sobretudo, a força que nós fazemos para domar as más inclinações. Que essas vibrações de paz, de harmonia, de serenidade possam chegar a todos os lares que estejam sintonizados neste programa. Proteja a nossa cidade, nosso estado, nosso país, dando aos nossos governantes intuições, vibrações positivas para vencermos as dificuldades inerentes que estamos passando. Muito obrigado, Jesus, nosso Pai, mentores espirituais. Que assim seja. Vamos bem pontuais. Pontualidade. Impressionante a vibração, né, Pai? Você sente, Pai? Sim. Espírito bondoso,